Sempre ao vivo aqui no estúdio da CBN. Doutor Paulo César, muito bom dia, um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Ótimo dia, Luciano, ótimo dia aos nossos ouvintes. Sente aí no sofá, sente na cadeira, você que está no carro também relaxe, porque é o momento de você expor as suas angústias. Inclusive você pode participar com a gente, mandar sua pergunta, sua sugestão, interagir durante a coluna de Ivan CBN pelo nosso WhatsApp 991652170, 991652170. Tema de hoje é o seguinte: liderança e saúde mental. É um tema bem abrangente. Abrangente e interessante. Às vezes as pessoas acabam separando, né? O que será que liderança tem a ver com a saúde mental? Será que todas as pessoas precisam ser líderes? Será que todas as pessoas devem ser? Né? O que você acha, Luciano Piquete? Olha, em determinados momentos, todo mundo precisa ser líder, né? Eventualmente em casa com os filhos você precisa liderar, você precisa ter voz de comando e saber como liderar é importante, né? Então depende da situação em que você se encontra. Concordo plenamente. Luciano Piquete está aí também, protagonista da nossa coluna de Ivan da CBN. E ele traz aí de maneira muito interessante, inspirado na teoria do pipeline de liderança, um autor chamado Han Charan, professor lá da Universidade de Harvard. Nós podemos pensar o seguinte: o que todas as pessoas devem? Ser líderes de si mesmas. Alguém pode falar assim: Paulo, eu não quero ter uma carreira dentro de uma grande corporação, eu não quero ser um executivo. Ok, mas você tem que ser líder de você mesmo. Como que está você com você mesmo? Você consegue se liderar? Você consegue escolher as suas prioridades? Você consegue organizar a sua agenda de prioridades? Que nem o Luciano colocou, você consegue, se você tem filhos, você conseguir comandar a sua casa, a sua vida. Eu acho que esse é um aspecto de liderança. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Então esse é um aspecto de liderança e que é salutar. Porque se você não comanda a sua vida, você pode sim ter a sua autoestima abalada. Agora, um outro aspecto que é importante da saúde mental relacionado à liderança é o seguinte: tem que se desconstruir a ideia que todas as pessoas têm que ou devem querer ser líder dentro das empresas. Não. Na prática clínica, ao longo dos anos, Luciano, sabe o que eu percebi? Uma série de pessoas que às vezes trabalham anos e anos, estudam e chegam ao final da sua vida e falam assim: Paulo, trabalhei, hoje eu tenho uma renda alta, eu cheguei a um alto cargo numa multinacional, por exemplo, acabei não vendo meus filhos crescer, agora eu estou aposentado e não sei se valeu a pena. Olha que interessante. Eu não estou falando que é certo. Sim. Eu estou falando que as pessoas têm que pensar: o que me faz feliz? Será que para eu ser feliz, eu realmente tenho que ser um líder, ter uma carreira de executivo? Se isso é o que realmente te faz feliz, então seja líder de você mesmo primeiro. Converse com você mesmo. Se é isso que você quer, ok. Corra os percursos para você ter uma carreira de liderança dentro de uma empresa, ou até para você ser um empreendedor e ser líder da sua empresa. Mas se você chegar à conclusão que não, eu quero ter fim de semana, eu quero ter momentos no meu futebol, eu quero ter momentos com meus amigos, eu quero ter momentos com meus filhos, então eu vou abrir mão de me dedicar tanto a uma carreira profissional para aproveitar mais tempo, ou seja, investir tempo com a minha família, com outras coisas, e isso vai me dar mais felicidade. Isso também é uma escolha. Eu vejo que tem pessoas que parece que se penalizam. Não, o certo é sempre trabalhar mais. Será? E aí as pessoas acabam fazendo esta reflexão, muitas vezes de maneira tardia. Isso que é errado. Então, de novo, eu não estou falando que é errado ter uma carreira de sucesso no mundo organizacional. Eu não estou falando que é errado você não ter essa carreira. Eu estou falando que é errado é você não refletir ao longo da sua vida. A reflexão que é o certo. O rótulo é o errado. Se você quer ter uma carreira de executivo e você vai abrir mão de momentos de socialização com amigos, com a família, ok. Porque a vida é única.
Então, aonde que você vai alocar o seu tempo? Pense como um investimento. Nós temos 24 horas no dia. Aonde que eu vou depositar as minhas horas? Né? E aí, o que a gente faz na clínica com essa pessoa que, de repente, já está se aposentando? Opa, você já se aposentou, mas agora você tem netos. Então, não vamos ficar lamentando. Aí é um novo resgate. Aproveite. Você já fez coisas boas. Então, se você está nesse momento de vida, puxa, eu trabalhei a vida inteira, não vi meus filhos crescer. Calma, não lamente. Você também gerou boas oportunidades. Se teus filhos têm uma boa condição, etc., você também gerou isso a eles. Ou seja, a psicologia também vai ajudar as pessoas a identificar o lado bom. Então também tem essa consequência positiva. Nós temos participação de ouvintes aqui. O Alex diz o seguinte: ser líder é conquistar seguidores sem ter que dar algo em troca. Opinião do nosso ouvinte aqui. O Paulo também opina e diz o seguinte: ser líder é algo que poucos conseguem, pois às vezes vem do DNA da pessoa. Acima de tudo, ter confiança primeiro em si mesmo e numa empresa, ser colaborativo com seus comandados. Confiança em si mesmo é a palavra-chave de liderança, diz aqui o nosso ouvinte Paulo. Bacana, nós temos aqui algumas definições, algumas ideias de liderança. A liderança não é algo exato, nós temos várias definições. Eu gosto da ideia de liderança, que é aquela pessoa que inspira o outro, ou seja, um líder inspiracional. Né? As pessoas seguem porque acreditam naquela liderança. Ou seja, o líder é aquele que as pessoas realmente, né, acreditam naquela liderança. Né? Eu posso ter aquele líder que muitas vezes faz muito mais aquele papel de chefe. Eu faço o que o outro quer, porque senão ele vai me demitir. Eu não considero aquele como um líder. Né? Aí ali também passou a ideia de líder como aquele que tem somente seguidores. Calma, seguem por quê? Também cabe ali uma reflexão. Né? Então também tem pessoas que seguem o outro muitas vezes simplesmente pelo medo. Eu acredito que um bom líder é aquele, de novo, que inspira. Então se você quer ser um líder, o que você faz para os outros te inspirarem? Né? Qual é a sua causa? Aí, de novo, né, pensando aqui num momento de indicação cultural de livros ou até de vídeos, tem um vídeo muito bacana que é do Simon Sinek, né, que é o Golden Circle, ou Círculo Dourado. Vocês colocam na internet, vocês vão achar de maneira muito fácil, tanto o vídeo quanto o livro. E ele mostra, né, que os grandes líderes têm uma causa, algo que os motiva, é algo genuíno. Então, realmente tem uma causa, eu vou ter um processo para levar essa causa para as pessoas. Né? E aí você consegue ali motivar multidões. Né? Martin Luther King tinha uma causa muito fácil, né, de ser identificado, e as pessoas se identificavam com a causa dele. Tanto é que tinham pessoas que se seguiam, né? O Martin Luther King não eram só os negros. Sim. Nós tínhamos um contingente de pessoas brancas, né, que também o seguiam e o seguem até hoje. Liderança e saúde mental tem tudo a ver, né? Se a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, em que o seu comandante é um líder e não um chefe, a saúde mental coletiva desse ambiente com certeza estará melhor do que no ambiente em que não há um chefe, não há um líder e sim um chefe. Sim, porque de novo, o líder ele tem que inspirar. Então um líder de verdade, quando vê no outro, quando vê naquele que está subordinado a ele, que não está bem, ele vai se preocupar. E é uma preocupação genuína. Então, se você que é líder vê que alguém da sua equipe não está bem, vai e converse. De repente fala, puxa, você não está bem hoje, tira o dia de folga. Vê que a pessoa está lá, está sofrendo, que não está batendo a meta. Será que você não consegue renegociar a meta? De repente, esse mês a pessoa não vai conseguir bater a meta, mas se você conseguir com que essa pessoa não seja penalizada nesse mês, talvez mês que vem ela se sinta reconhecido e motivado. Olha que interessante a palavra motivação, mover para ação. Olha, vamos fazer um acordo? Esse mês eu alivio a sua meta, mas vamos fazer um acordo que mês que vem, desde o primeiro dia do mês, nós vamos trabalhar juntos, eu como teu líder, e eu vou te ajudar, e a gente vai mais do que bater a meta. Vamos juntos. E se eu sou um líder de verdade, eu vou fazer com que você consiga isso. O que você precisa? É um treinamento? É com que eu chame aquela pessoa da equipe que está mais que batendo a meta, que te dê um treinamento, que te acompanhe? Ou seja, o líder inspira, o líder faz com que a sua equipe consiga performar. Não é aquela pessoa que fica puxando a pessoa para baixo, que gera um medo, que gera o pânico, porque o pânico gera o sofrimento. E diante do sofrimento, a pessoa tende a performar menos. Então a gente começa a ver, né, que
O sofrimento também tem a ver com a liderança, ou pior, com a ausência da liderança. E aí você tem um ambiente, por exemplo, para citar um exemplo aqui, um chefe, que aí ele determina o quê? Vamos cortar o café da nossa empresa para economizar. Estou pensando na empresa, mas ele esquece que se ele deixasse o café, talvez os seus funcionários trabalhariam mais motivados, né? E pensar e olhar para o funcionário é pensar no bem da empresa, afinal, os funcionários são a empresa. Então, é importante a gente olhar para isso também. Com certeza. Lógico, é uma leitura assim muito rápida, né? Cortar Sim. o café ou não cortar o café. Porque também, né, vou tentar trazer um outro ponto de vista, eu posso chegar para todos de uma equipe e falar assim, puxa, pessoal, toda a equipe aqui nós trabalhamos como uma família. Né? Teremos que ter um corte, chegou a pandemia, chegou aqui uma situação de crise, em vez de demitir alguém, vamos passar aqui 3 meses sem o cafezinho, sem ali o lanchinho, para não demitir ninguém. É a abordagem de um líder. É a abordagem de um líder. Vamos, né, fazer um esforço, vamos, né, cortar algumas regalias, alguns benefícios para, né, não demitirmos ninguém. Aí seria a abordagem de um líder. É diferente assim, pessoal, não bateu a meta, agora ninguém mais vai tomar café, como se fosse um castigo. Sim. Né? O castigar é o punir, é o aversivo. As pessoas desmotivam. E vamos lembrar o que é motivação? Mover para ação. Eu desmotivar a ideia de paralisar. Então não façam. Eu gero medo. E o que a pessoa faz diante do medo, diante do castigo? Puxa, isso aqui não está bacana. Então a pessoa fala, opa, então eu vou por uma outra empresa. Se eu não quero o meu colaborador, se eu quero paralisar ele, puxa, será que não é mais então interessante? Olha, então eu vou desligar o meu colaborador, então de maneira ética e transparente. Se eu vou ter que fazer um desligamento, lógico que o interessante sempre é, puxa, primeiro eu dou um alerta, eu tento fazer um treinamento, um retreinamento, eu tento ver se ele não se encaixa numa outra função dentro da minha empresa, ou seja, tratar o outro com respeito, tratar o outro de uma maneira, né, a ver se ele realmente não se identifica com a minha empresa, né? Porque ele passou por um processo de seleção, ou seja, a minha empresa, e muitas vezes eu como chefe, como líder, eu o entrevistei. Então eu também o chancelei que ele estava apto para trabalhar na minha empresa. Então o te retirar da empresa também tem que ter o cuidado e o respeito com o outro. Essa foi a nossa coluna Divã CBN de hoje com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde Paulo César Porto Martins. Daqui a pouquinho a coluna estará lá na íntegra no cbncuritiba.com.br. Doutor Paulo César, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Quem quiser me seguir, @PauloCPMar. 9h49.